Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Por ser um evangelho muito extenso, a gente vai ler só uma parte, mas eu te convido na sua casa, com mais tempo, ler inteiro. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho nos traz a situação de 2 homens que estavam indo para Emaús. Haviam desistido, porque a esperança deles havia morrido. Eles deixaram de habitar em Jerusalém, o lugar da esperança, o lugar onde representa a presença de Deus e de Jesus. E devido a essa tragédia que aconteceu, devido às perseguições que eles viveram, eles desistiram. E estavam a caminho de Emaús, uma cidade distante, longe da promessa de Deus. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vivemos decepções tão grandes. Muitas vezes nós colocamos objetivos bons de viver a vontade de Deus, de ser bons, só que coisas nos acontecem que nos fazem desistir. Nos fazem achar que Jerusalém, que o lugar da graça de Deus já não nos serve para nós. Já é impossível de se viver e deixamos e caminhamos para Emaús. Mas a palavra de Deus diz que o próprio Jesus se coloca diante daqueles homens. Jesus conversa com eles, Jesus está ao lado deles. O Evangelho em seguida diz que os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. Eu quero dizer, irmãos e irmãs, que as decepções acontecem em nossas vidas, as lutas, as tribulações acontecem, mas a certeza que temos e o que o Evangelho nos confirma é que Jesus está ao nosso lado, mesmo quando desistimos, mesmo quando as tribulações estão tão grandes que nós queremos sair da graça de Deus, nós queremos deixar aqueles objetivos bons, queremos desistir. Jesus está caminhando conosco. Apesar da palavra de Deus nos dizer que eles estavam como cegos, mesmo estando do lado de Jesus, não reconheciam. Tal a tristeza do coração que tomou daqueles homens que eles já não reconheciam sequer o Senhor, não reconheciam Jesus. Isso pode acontecer conosco. Estamos caminhando para longe de Jerusalém, para longe das promessas de Deus, para longe das coisas boas, e tal a tristeza dos nossos corações que deixamos de ver que Deus está ao nosso lado, que Deus sempre está ao nosso lado, nos chamando de volta,
nos amando, nos sustentando a cada dia. E mesmo nas dificuldades, o Senhor continua nos sustentando. Hoje é um dia maravilhoso para reconhecermos o quanto Deus é bom, o quanto Ele cuida de nós, o quanto das pequenas coisas que muitas vezes não percebemos, mas temos, e o quanto é importante, na verdade, mais importante do que qualquer outra coisa, Deus nos dá. Hoje é um bom dia para reconhecermos. Obrigado, Deus. Amém.